Fala, traders! Mais uma aulinha aqui para vocês, tá? Compartilhando um pouco do meu conhecimento para vocês aqui do mercado e te ensinando novas estratégias, novos operacionais. No operacional de hoje falaremos sobre o poderoso indicador MACD. Você já deve ter ouvido falar aí, porém acredito que você não deve saber como utilizar ele na prática, no gráfico, correto? Então hoje eu vou te dar uma super aula de como você pode utilizar ele no seu operacional, usar como confluência ou até mesmo como operacional principal e como aplicar ele aí na prática, que é de fato o que você precisa, tá bom? Então, bora lá, vamos começar. Como vocês sabem, eu gosto de ir direto para a prática, eu não gosto de blá blá blá, ficar aqui conversando muito, eu gosto de vir para a tela e fazer o que deve ser feito. Então, primeiro passo, nós utilizamos essa corretora parceira no momento, Lucra Broker, tá? Você vem aqui, indicadores. O indicador que vamos falar, aplicar hoje é o MACD, tá? Ó. Indicador MACD, com certeza você já deve ter visto ele, porém não sabe ainda como utilizá-lo, correto? Então vamos lá que eu vou te ensinar hoje. Aumentar ele aqui, isso. Bom, o indicador MACD, você pode utilizar ele em vários formatos, tá? Tanto para reversão de preço, reversão de mercado, quanto para surfar tendências, tá? Eu gosto de utilizar ele em tendência, beleza? Como que você vai fazer? Bom, o operacional com o MACD é relativamente fácil. A teoria dele é muito fácil. O que vai te dar o diferencial em uma taxa de acerto maior é você se atentar aos pequenos detalhes que eu vou te contar ao longo desse vídeo, tá? Bom, a grosso modo, um resumão assim do resumão do resumão, nós vamos trabalhar aqui o cruzamento das médias móveis que temos dentro do indicador MACD, isso sem alterar parâmetro algum, tá? No formato que a corretora já disponibiliza ele, você não deve alterar em nada, senão, com certeza, a sua análise vai ser diferente dessa que eu vou te apresentar aqui, tá bom? Bom, basicamente, nós vamos operar o cruzamento das médias móveis, tá bom? Cruzamento das médias móveis. Qual o cruzamento que eu quero identificar, que eu quero pegar? Temos aqui duas médias móveis, correto? Essa lilás e também essa amarela. Nós vamos pegar a operação sempre que a linha amarela cruzar a linha lilás, a linha roxa, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, linha amarela estava abaixo, cruzou, vamos pegar comprado. Aqui a linha amarela cruzou para baixo, nós vamos pegar vendido, tá? Mas não é simples assim, ah, cruzou, você compra e vende. Não, tem alguns detalhes muito importantes, porque se você for seguir cegamente, ah, cruzou, comprei, cruzou, vendi, com certeza seu resultado não vai ser bom, tá? Como eu sempre falo, indicador, ele é um plus, né? É algo a mais para agregar no seu operacional, porém você não deve utilizar ele cegamente. Tipo, ah, bateu em determinada região do indicador, eu compro ou vendo. Não, você deve enxergar o contexto por trás do mercado, beleza? Então vamos lá, qual o contexto eu quero que você enxergue? Bom, primeiramente, como eu disse, eu gosto de utilizar ele em tendência, tá? Vamos identificar algum mercado aqui em tendência, ó. Esse aqui tá bacana, GBP, USD, OTC, tá bom? Ó, claramente, nitidamente uma tendência de alta aqui, correto? Vou até incluir aqui uma média móvel no gráfico para você conseguir visualizar melhor. Você pode colocar, opa, eu gosto da média de 30 ou de 40 períodos. Incluir uma de 30, que fica um pouquinho mais visual e mais claro a tendência aqui do mercado, tendência de baixa, de alta. Vamos trabalhar aqui dentro dessa tendência de alta, correto? O que precisamos? Bom, primeiro passo, identificar uma tendência. Identificada ela, nós vamos marcar os níveis de suporte e de resistência que eu tenho como referência aqui, tá? Então, bora lá. Marquei essa zona, vamos marcando todas aqui. Essa aqui também, correto? Ó, marcação, marcação. Aqui também um nívelzinho de suporte. E assim você vai demarcando todas as zonas que estão visuais para você no momento que você estiver operando. Algo que você pode fazer, tá? Você pode colocar o gráfico em 5 minutos. Ah, mas ele, deixa eu ver.
Ah, não vai dar certo. Eu ia passar um macetezinho, mas acho que vai acabar atrapalhando vocês. Então, vamos nesse formato mesmo, tá? Vai fazendo suas marcações em M1 mesmo, sem problema algum, identificando zonas de suporte e resistência. Eu gosto de pegar pontos que tenham pelo menos dois toques, como aqui, por exemplo, ó, teve esse toque, teve esse toque, segurou o preço aqui, segurou o preço, depois tocou. Então veja que todas as zonas que eu marco, eu tenho pelo menos duas referências, dois toques ali dentro daquela região. Como eu sempre falo para vocês. Suporte e resistência não é um barbantinho, uma linha fina, não, assim como eu estou traçando. E sim, é uma região, uma faixa de preço. Então, ele pode ter uma pequena oscilação. Então, não se enganem achando que suporte e resistência é exatamente onde passa aquela linha, tá? Onde passa a linha, onde eu marquei. Ok, suporte e resistência, porém, ele é uma região, então ele pode ter uma pequena variação para cima ou para baixo também, correto? Veja aqui, ó. Aqui ele não chegou a tocar na linha da minha marcação, mas ele mantém a mesma zona, a mesma faixa de preço, correto? Então, vamos lá, como nós vamos pegar nossas operações aqui utilizando o indicador MACD. Lembrando, MACD é confluência, tá? Não só ele, qualquer indicador que você utilizar é confluência. Não confie cegamente em indicador. Ele é para te dar uma confirmação a mais no seu operacional, na sua análise gráfica que você já está fazendo, correto? Então, vamos lá. Bom, analisando aqui, identificamos nossa tendência de alta, claramente uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, um mais alto que o anterior, correto? O que nós precisamos então? Precisamos que de fato as linhas se cruzem, as médias móveis, como eu falei anteriormente, que a linha amarela cruze a linha roxa. Note que aqui ele ficou uma região consolidada, uma região lateral. Após isso, ele iniciou uma alta, correto? Isso você pode enxergar tanto no gráfico, que ele lateralizou e depois iniciou uma alta, quanto por essa média móvel de 30 períodos, quanto aqui no MACD, ele indicando a reversão tanto na linha que se cruzou para cima, quanto a troca da cor das velas dos candles aqui abaixo, correto? Então vamos lá. Como que nós vamos pegar as operações no MACD? Precisamos de uma zona de suporte e resistência, identificamos. Ponto 1. Ponto 2, tendência. Iniciou uma tendência, então vou surfar dentro de uma tendência de alta. O mais inteligente a se fazer é fazer contra, surfar a favor do movimento, nunca contra, porque dentro de uma tendência de alta, a probabilidade de ter velas verdes é muito maior do que de velas vermelhas, correto? Concorda comigo? Então, precisamos tendência, suporte e resistência, as médias móveis apontando para cima aqui como confirmação, caso você seja um pouco iniciante no mercado, e o cruzamento aqui dessas médias é crucial para a gente, beleza? Crucial mesmo, e essa troca de cor aqui, tá? O cruzamento, nesse caso, como é uma tendência de alta, a troca dessas velas vermelhas para velas verdes, ou se vocês tiverem uma tendência de baixa, a troca das velas vermelhas para as velas verdes, tá bom? Sempre a favor do movimento. Então, como vamos pegar a operação? Identificamos aqui essa zona de resistência, o mercado está andando bonitinho, marcou, deu dois toques, você já vai marcar sua resistência. Rompeu, correto? Rompeu, a média móvel aqui já começou a apontar uma tendência de alta. Aqui a média móvel, ela se cruzou, a linha amarela cruzou dentro da linha roxa. Ele alternou da cor vermelha para a cor verde, que é apontando alta, apontando força compradora na zona, correto? O que nós vamos fazer? Sempre que ele romper uma zona, no caso, ele rompeu essa resistência, como que eu vou pegar? Ó, tendência de alta se formando, deixa eu puxar aqui um zoom mais próximo. Tendência de alta se formando, fez o cruzamento, vou pegar uma vela verde, uma vela comprada. Mas lembram da aula anterior que eu falei sobre padrão de vela? Então, não só para o operacional de MACD, mas qualquer operação que você for fazer, a leitura de vela é muito importante, tá? Não acho necessário você decorar o nome das velas, porque existem várias nomenclaturas aí. Shooting Star, engolfo, martelo, martelo invertido, marubozu, vela baleia. Enfim, existe uma infinidade de nomes, porém o nome
ao meu ver, é o menos importante. O mais importante é você entender o desenho dela, entender o que aquela vela quer te dizer. Então, como eu pegaria uma compra aqui? Bom, zona de resistência, rompeu, tendência de alta, cruzou a média, trocou a cor, vou esperar o momento certo para entrar comprado. Qual é o momento certo? Após uma vela com padrão, com desenho bonito, com desenho a favor do movimento que eu preciso. Nesse caso aqui especificamente, a vela que eu entraria comprado, deixa eu marcar aqui para vocês, eu entraria comprado exatamente nessa vela verde aqui. Por quê? Ó, zona de resistência, rompeu, tendência de alta se iniciando, houve aqui sim o cruzamento, concorda? O mercado estava lateral, houve o cruzamento, ele iniciou uma alta, houve aqui a troca da cor vermelha para a cor verde, que é a pressão compradora entrando na região. Após isso, eu só espero o meu último gatilho, que é a vela com padrão compradora. Então, ele rompeu, concorda que aqui não é um padrão comprador, ele deixou muito pavio na máxima. Quando ele deixa muito pavio, quando ele retrai, mostra que ele tentou subir, chegou em determinada região, entraram os vendedores e pum, empurraram o preço para baixo. Na vela seguinte, mesma coisa, fechou aqui um doji, correto? Doji é aquela vela que tem mais pavio do que corpo. Então, a vela, por mais que fechou verde, se manteve um doji. Tentou subir, não houve força compradora o suficiente, entrou vendedor, pum, retraiu a vela, não houve força. Na sequência aqui, deixa eu até apagar para ficar mais claro para vocês. Na sequência, deu esse padrãozinho martelo. Esse padrão, sim, é um padrão altista, é um padrão de alta, correto? Ele deixou bastante pavio na base, na parte inferior. O mercado tentou empurrar o preço para baixo, fez uma vela vermelha. No final, os compradores falaram: não, aqui é a zona de compra. Entrou, comprou, fechou verde aqui, ó, sem pavio. Na sequência, você compraria nessa, ou até mesmo você poderia entrar comprado nessa vela após esse padrão aqui, que também é um padrão onde houve muito mais corpo e uma velhinha, um pavio mínimo aqui em cima. Então, daria para você entrar comprado. Deixa eu apagar aqui. Você poderia entrar comprado nessa vela aqui após o padrão martelo, correto? Ou você poderia entrar comprado nessa vela aqui após essa vela verde que fechou completa, bonitinha aqui, correto? Então aqui você já pegaria um win aí para conta. Outro exemplo, opa, outro exemplo mais à frente aqui. Mesma coisa. Marcamos nossa zona aqui, ó, o mercado travou nessa região de resistência, não conseguiu, rompeu, confirmou a região para a gente. Aqui foi o segundo toque, né? Até aqui foi o primeiro toque, rompeu, houve o segundo toque. Então, o que que eu vou precisar? Recapitulando, estou numa tendência de alta, ele rompeu uma resistência, ele cruzou as médias aqui, tá vendo? Ó, cruzou as médias. Após isso, o que que eu preciso? Um padrão de vela que me aponte força compradora na região. Vai ser o meu último gatilho, correto? Então, zona de resistência. Tivemos aqui o cruzamento da média para cima, correto? Tivemos aqui a troca da cor da vela vermelha para a vela verde, pressão compradora. Após isso, o que que eu preciso? Um padrão de vela forte, um padrão de vela que me aponte alta, que não me aponte nenhum movimento que possa perder força compradora nesse caso, correto? Então, temos todas as confluências. Rompeu, bonito, segundo toque, a minha operação é daqui para frente que ela acontece. Aqui foi o meu segundo toque, então minha operação acontece daqui para frente, correto? Então, tá numa alta, mudou a cor, apontou para cima, fez o cruzamento para cima, é a partir desse momento aqui que eu começo a esperar minha oportunidade. Nesse caso específico, você poderia pegar uma compra. Poderia pegar uma compra tanto nessa vela aqui, pois essa vela aqui, após o cruzamento, todas as confluências que eu já falei, foi uma vela que fechou sem nenhum pavio na ponta, então teve pressão compradora completa nela. Ou também você pode comprar nessa vela aqui após esse padrão martelo, que também é um padrão de alta, assim como aconteceu aqui anteriormente, que deixou pavio na mínima e fechou uma vela quadradinha sem nenhum resquício aí de pressão vendedora na zona, correto? Vou ver se eu acho aqui algum exemplo também de tendência de baixa para reforçar e ficar muito claro aí na cabeça de vocês, tá bom?
Vamos ver aqui. Preciso de uma tendência para mercado lateral. Ao meu ver, do formato que eu gosto de operar, para mercado lateral, o MACD não é tão indicado, porque ele pode te dar falsos cruzamentos, tá vendo? Ó, ele até cruza aqui, mas é um cruzamento fraco, e as próprias velas aqui, as compradoras e vendedoras de volume, elas podem te enganar, tá vendo? Ó? Pode ficar oscilando bastante aqui, então o ideal é você achar sempre uma tendência, beleza? Então aqui, ó uma tendência bonita no Euro JPY-ATC. Como eu disse, você identificou a tendência, você vai fazer sua marcação, vai marcar suas zonas de suporte e resistência, correto? Bonitinho, vai marcando com tudo que você tiver de referência aqui dentro do gráfico, tá bom? Tudo que você tiver de referência passada, você pode sim fazer suas marcações, que ali são zonas de região de região de preço que tendem a segurar o preço. Então, vamos lá, recapitulando mais uma vez, eu gosto de repetir várias vezes para que fique bem fixado na sua mente, tá bom? Então, mercado, macro tendência de baixa, correto? Marquei nossas zonas de suporte e resistência. Preciso do quê? Uma zona com dois toques e o rompimento dela. No caso, foi aqui, ó. Ele fez um toque, fez um segundo toque na região e rompeu, correto? Dito isso, o que eu vou procurar? Ó, rompeu aqui nossa zona a partir dessa vela. A tendência macro tá de baixa, como vocês podem acompanhar aqui pela média móvel. A partir desse momento, entrou mais pressão vendedora do que compradora, né? Ele fez essa troca que eu falo para vocês do volume comprador para entrada do volume vendedor, e aqui houve o cruzamento da linha amarela com a linha roxa, ou seja, vamos esperar um padrão de vela bonito para entrar vendidos a favor. Então, qual a vela que fez o rompimento? É essa vela vermelha gigantesca aqui. Nós poderíamos comprar em quais momentos? Poderíamos entrar vendidos, né? Desculpa, entrar vendido, já que a tendência é de baixa, seguindo sempre a pressão majoritária do mercado. Então, se o mercado está numa tendência de baixa, podemos vender nessa vela aqui após essa linda vela que fechou sem nenhum resquício de pavio. Ou também aqui ainda não havia cruzado, poderia vender nessa vela vermelha após esse padrão aqui bem bonito também, tá? Por que eu não entraria vendido após essas velas aqui? Justamente por causa do pavio. O pavio, como eu disse, é a pressão contrária daquela força majoritária que nós buscamos. Então, se nós queremos força vendedora, um pavio na parte inferior significa que entrou comprador e retraiu o preço para cima. Então, a qualquer momento, o mercado pode reverter e nos dar aí. Acabar dando loss na nossa operação. É claro, qualquer operação pode dar loss, por isso que é sempre muito importante a gestão, o gerenciamento de risco, mas você tendo em vista esses pontos, esses meros detalhes, é às vezes nisso que você acaba virando sua chave aí para ter uma alta assertividade ou uma baixa taxa de acerto no seu operacional, tá? Se atente sempre aos detalhes. Então, é muito importante cada detalhe desse que eu falei para vocês. Estar seguindo a força majoritária do mercado, seja a tendência de alta ou de baixa. Para você que é mais iniciante, coloque a média móvel aqui no gráfico, vai te ajudar aí muito a identificar, tá, a tendência, se está de alta ou de baixa. Você espera sempre a troca dos candles verde para vermelho ou vermelho para verde, tá? Mudar essa pressão, esse volume é muito importante. E o cruzamento aqui das médias móveis, tá? A amarela tem que cruzar a roxa. Dito isso, tenho todas essas confluências, tudo bonitinho. O seu gatilho final é uma bela vela sem retração que mostra que o mercado está com muita pressão compradora na tendência de alta ou vendedora na tendência de baixa, correto? Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma oportunidade para pegar e operar aqui ao vivo com vocês. Se não, tudo certo também. A aula já foi entregue. Tenho certeza que esse conteúdo aí já vai te ajudar e muito. E qualquer dúvida também que você tenha, você conta com o meu suporte lá no Telegram. Para você que não me conhece, eu opero ao vivo no meu grupo do Telegram gratuitamente às 8 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 8 da noite e 11 da noite, beleza? Contamos com duas lives e três sessões manuais, onde eu analiso o mercado em tempo real e envio para vocês as minhas análises, beleza? Bom,
Vamos ficando por aqui. O mercado, embora esteja com uma tendência aqui, ó, tá vendo? Ele tá deixando bastante pavio nas mínimas, então eu vou ter que esperar o rompimento dessa região. Isso pode acabar demorando um pouco, demandando um tempo. Tempo esse que eu não quero tomar de você. Mas é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, conte comigo, conte com o meu suporte e espero que essa aula tenha ajudado e muito vocês. Fechou? Então é isso. Precisando só me chamar, que eu estou à disposição. Espero ter ajudado e tchau.